Graças a paz, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, amém? Hoje nós vamos estar com o tema da Igreja Primitiva, falando sobre a questão do serviço, ou seja, resgatando os valores da Igreja Primitiva no princípio do serviço, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no primeiro livro do Novo Testamento, em Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 17. Onde a palavra do Senhor nos diz assim: Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles os condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então, Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Queridos, a mãe de Tiago e João pediu um favor a Jesus que ele não podia prometer que iria atender, porque só o Pai poderia saber quem iria ficar à direita e à esquerda de Jesus. Mas aí ele aproveita esse momento, esse diálogo entre a mãe, os seus 2 filhos e os 10 discípulos que lá estavam junto com os outros 2 discípulos, e explica para cada um deles o princípio do serviço. Isso é uma questão muito séria, porque geralmente quando alguém chega na presença do Senhor, quando alguém visita uma igreja e decide entregar sua vida a Jesus, querer ser um cristão a partir daquele momento, geralmente ela vem de uma forma oprimida, como a Bíblia diz, sobrecarregada, não é? Precisando de alívio, não é? Precisando, meus queridos irmãos, de paz. Mas infelizmente, ao invés da igreja suprir as necessidades desta pessoa que chegou doente no hospital espiritual, a gente termina colocando mais fardos ainda, Por exemplo, dando uma agenda semanal, a gente começa a dizer que ela tem discipulado, a gente começa a jogar um estatuto em cima dela, a gente começa a querer botar normas em cima dela, e ao invés do evangelho, ter a sua principal ação naquele momento, que é justamente de poder resgatar a pessoa e dar a ela alívio, tranquilidade e paz, ela começa a se sentir mais oprimida ainda diante da carga que muitas vezes a igreja quer ali passar, dizendo que aquilo não pode, aquilo é proibido, e aquilo que ela mais necessita no momento em que entrega a sua vida a Jesus, muitas vezes nós que somos a igreja não estamos preparados para assim poder fazer. Ou seja, quando alguém vai no hospital na emergência, ela quer ser atendida. Já pensou se o hospital colocar sobre ela, deveres, responsabilidades e cargas que ela não pudesse naquele momento, doente, precisando de um atendimento urgente, fazer? Ora,
Muitas vezes nós, como a igreja, fazemos assim. Bem, queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre essa questão de servir, não é? Muitas vezes, infelizmente, a gente não tem a boa percepção de que o serviço é quem demonstrava no ministério de Cristo a sua autoridade. E, infelizmente, muitas vezes até a gente aposta em curso de liderança, não é? Em estar, digamos assim, fazendo cursos eclesiásticos, administrativos, para podermos nos empenhar cada vez mais. E essa questão do serviço, a gente começa a menosprezar de forma indireta, como se fosse algo que não fosse tão, digamos assim, importante para o crescimento do reino de Deus. Mas não é bem isso que a igreja primitiva ela fazia, não é? Nós vemos lá em Atos, capítulo 2, versículo 42, que a igreja, meus amados irmãos, eles tinham tudo em comum. Mas, acima de tudo, eles tinham em comum não porque era a vontade própria deles, mas porque eles gostariam, não é, de estar em primeiro lugar. Eles gostariam de ser grandes. Não no sentido de aparecer, mas no sentido de não apenas servir, mas bem servir. E aqui nesse texto de Mateus, capítulo 20, do versículo 17 ao versículo 28, está muito bem claro sobre a questão da origem, o conceito e o exercício do serviço. Vamos primeiro para a origem? Vamos lá? Bem, a palavra de Deus nos diz o seguinte. Mateus capítulo 20, o versículo 28. Tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Ou seja, o princípio do serviço, ela vai se originar na pessoa de Jesus Cristo. A origem do princípio do serviço é Jesus. E é por isso que nós devemos assim praticar. Porque nós somos discípulos. Discípulos de quem? De um mestre. E quem é o nosso mestre? É Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. O autor da nossa fé, não é? Aquele que nos concede, por intermédio do seu sangue, uma nova aliança, para estarmos novamente, irmãos, com um relacionamento íntimo com o Pai, sem que o pecado nos separe, não é isso? E aí nós possamos ter um relacionamento saudável. A palavra do Senhor nos diz em Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31, algo a respeito do ministério de Jesus Cristo, quando esse texto ele se refere ao grande julgamento. Em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, olha o que a palavra diz. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Percebeu o quanto é importante? Não é? A própria palavra, nós vemos Jesus na ação do seu ministério, no exercício do seu ministério, ele dizendo que ele não veio para os curados, não é? Ele não veio para os sãos, mas ele veio para quem? Para os doentes, para aqueles pelos quais entendem, não é? Que estavam necessitando do serviço de Jesus Cristo.
não de um Jesus Cristo rei que viesse botar impostos, que viesse impor, não é, a sua ideologia, mas viria até eles um Jesus líder, servidor, que estava querendo propor, não é, a saúde para a sua doença. Ou seja, o ministério de Jesus Cristo é marcante na área do serviço. E a igreja primitiva não era diferente. Eles tinham tudo em comum com a ideologia cristã de que eles deveriam estar prontos para servir ao próximo como estivessem servindo a própria pessoa de Jesus Cristo. É isso que nós devemos entender. Quando você age com amor ao seu próximo, não é? Quando você serve ao seu próximo, a palavra quem diz é como se você estivesse fazendo isso para o próprio Cristo. Então eu digo mais, não apenas sirva, mas bem sirva, sempre procurando fazer o melhor, sempre procurando dar o que for de melhor, para que aí sim, não é? Esse princípio do serviço possa ser abundante, não é? No teu ministério. A gente não pode, meus queridos irmãos, minhas irmãs, pegar aquelas pessoas que vêm do lamaçal do pecado, que vêm do caminho das trevas e está a ponto de se encontrar com a luz e nós lançarmos sobre elas uma carga tal que elas não pudessem se suportar. Então, no nome de Jesus, que a gente utilize a cada dia mais o princípio do serviço, porque o serviço ele vai se originar na pessoa de Jesus Cristo. Então, a origem do serviço da igreja primitiva estava firmada em Cristo, porque a própria palavra diz em Mateus capítulo 20, versículo 28, que ele não veio para ser servido, mas para servir, e além de servir, dá a sua vida em resgate por muitos. Amém? Bem, depois de termos observado aqui qual é a origem do princípio do serviço, que está na pessoa de Jesus Cristo, nós vamos ver a questão do conceito, né? O conceito do princípio do serviço. A palavra nos diz em Mateus capítulo 20, agora o versículo 26 e 27, algo a respeito do conceito do serviço. Não é assim entre vós? Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Enfim, em que está contextualizada o conceito do princípio do serviço? É que aquele que quer estar em primeiro lugar no reino de Deus e aquele que quer ser grande no reino de Deus, esse seja o que mais sirva. Então, aquele que se destaca no reino não é aquele que impõe, não é, as suas vontades, não é aquele que só quer ser servido, não é aquele que vive, façam do que eu digo, mas não faça, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não é? Existem muitas pessoas assim, mas não, a gente percebe que o conceito do princípio do serviço é você querendo estar em primeiro lugar e você querendo ser grande, assim será aquele que mais servir. Então, quanto mais você serve, maior você é no reino de Deus. Mas essa questão de ser maior, essa questão de estar em primeiro lugar, não é uma questão que a gente esteja induzindo a vocês aqui a estarem competindo um com o outro, não. A gente está querendo dizer o seguinte, que muitas vezes a ideologia que nós temos é que aquele que tem mais tempo de crente, aquele que tem uma posição determinada na igreja, ele passa a ser servido. Enquanto que o próprio Jesus Cristo, ele diz, olha, não é questão de competição, não é questão de poder, não é questão de autoridade, não. Para poder vocês me verem como mestre, é porque eu sou aquele que mais serve. E quanto mais você serve para Cristo, maior você é. E o seu lugar está ali entre os primeiros na visão dele. E isso é o que diz o texto da palavra. Em Mateus 20, 26, 27. Se você quer tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Então,
aquele que quer ser grande e aquele que quer estar em primeiro lugar, entenda em nome de Jesus. Será sim aquele que mais servir. Então, entendendo que a origem do serviço está na pessoa de Cristo e que o conceito do serviço é para aquele que no reino de Deus quiser ser grande e estar entre os primeiros, esse será aquele a quem mais tem que servir, certo? Aquele que mais serve, este está entre os primeiros e este é maior. Essa é a visão cristã. Não é aquele que manda, não. É aquele que serve, serve e serve. A quem? Ao seu próximo. Vejamos aqui em João, capítulo 13, a partir do versículo 12 até o 17. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendes o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu sou, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Olha, se o próprio Jesus, que é o Senhor, se o próprio Jesus, que é o Mestre, ele estava aqui lavando os pés dos discípulos e se colocando como exemplo no princípio do serviço, quem somos nós para não praticarmos? Então, se verdadeiramente somos igreja do Senhor, se queremos resgatar esse princípio da igreja primitiva, que foi uma ordenança do próprio Cristo, porque ele manda a gente praticar, então, no nome de Jesus, não se preocupe com cargo, não se preocupe com questões de posições dentro da igreja, não. O maior dentro da igreja é aquele que mais serve, entendeu? Quanto mais você servir, mais abençoado você será. É a palavra quem diz, meus amados irmãos, que nós seremos pessoas abençoadas, bem-aventuradas, se nós praticarmos esse serviço. Por quê? Porque é no momento em que eu estou servindo que eu me torno grande. É no momento que eu estou servindo ali na prática que eu me torno um dos primeiros. Como a mãe de Tiago e de João tinha lá falado com Cristo em Mateus capítulo 20. Que é aqueles que poderiam, se dependesse de Jesus Cristo, estar sentado à sua esquerda e à sua direita. Ora, aqueles que mais servissem. Porque seriam pessoas grandes e estariam entre as primeiras. E é isso que Cristo quer que você faça. Amém? Bem, já vimos a questão da origem, que está na pessoa de Jesus Cristo, o princípio do serviço. Nós vimos que o conceito da questão do serviço é o primeiro lugar e o grande é aquele a quem mais serve. Esse é o conceito. Se você quer estar em primeiro lugar ou quer ser grande no reino de Deus, esse é o que mais serve. E, por último, o exercício do princípio do serviço. Em Mateus, a gente pode voltar aqui um pouquinho. Em Mateus, na própria leitura que nós realizamos, do capítulo 20, o versículo 21 me chamou muita atenção. E olha, queridos, eu como pastor, quanto eu errei no meu ministério, lendo esse texto, estou refletindo e peço para também você fazer uma reflexão. Olha o que diz a palavra. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. O que me marca nesse texto é a forma com que Jesus Cristo exerce o seu ministério. Meus amados irmãos, nós temos vários textos nos evangelhos. Jesus Cristo, quando as pessoas vinham até ele dizia: o que queres que eu te faça? O que é que queres? Ele sempre estava prestando seus ouvidos para as pessoas dizerem para ele a sua maior necessidade. Muitas vezes nós vemos pessoas entregando a vida a Jesus e a gente joga uma apostila, a gente joga tanta coisa na mão dessa pessoa que só misericórdia de Deus.
não é, queridos irmãos? Enquanto que essa pessoa, ela só quer um ouvido que ouça as suas maiores necessidades, não é? Então, essas pessoas quando vêm até nós, elas vêm cansadas, sobrecarregadas, não é, queridos? Cheia de opressão. E ali, quando ela sabe que tem alguém que está prestes a lhe dar o ouvido, só em dar um ouvido já é uma forma da gente servir. E Jesus Cristo aqui deixa claro que a prática no começo do princípio do serviço é quando você dá o seu ouvido para o necessitado poder falar. Às vezes não é comida, não é dinheiro, é só alguém que ouça. Então, no nome de Jesus, comece a praticar o exercício do princípio do serviço, dando o seu ouvido para os necessitados falarem, porque eles estão gritando no mundo e ninguém está ouvindo eles. E assim, eu te agradeço no nome de Jesus para juntos estarmos compartilhando e reflita um pouco, né? Reflita um pouco sobre essa questão de serviço. Nós devemos servir porque a origem do princípio do serviço está em Cristo. Nós devemos servir porque o conceito do serviço, né, quando nós vemos a questão de reino de Deus, é para aqueles que querem estar em primeiro lugar e querem ser vistos como grandes pessoas, grandes servos por Jesus Cristo. E o exercício da prática da questão do serviço é quando você para uma pessoa e pergunta a ela o que é que você quer. E aí você concede o seu ouvido a ela. Pense nisso um pouco. Antes da gente querer falar, nós devemos ouvir. Antes de nós querermos sermos atendidos, a gente precisa atender. Seja um líder, mas um líder servidor, porque é aí que você vai estar entre os primeiros e você será visto como uma grande pessoa perante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.